pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista, mas esse vídeo aqui é da playlist Tretas Universitárias. Então, pra quem se interessa aí em conhecer um pouquinho mais dos bastidores de um universitário, né, no caso de quando eu fui, né, lá estudante de nutrição, assiste o vídeo, tá? E aqui eu vou focar em quê? Em treta, em coleguinhas que tentam, sabe assim, passar a perna no outro, prejudicar o outro, sim, porque aqui eu vou falar aqui de uma situação que aconteceu em que coleguinhas tentaram me prejudicar. Eu fui ameaçado. Ameaçaram prejudicar o meu trabalho. Olha, tem que ter coragem. Tá, mas enfim, vocês verão aqui que aqueles que tentaram me tombar foram tombados. Assiste o vídeo até o final para entender. Antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo e se inscreve no canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Basta clicar lá. Do lado tem um sininho também, que você clicando fica mais fácil de você receber todos os conteúdos que eu posto por aqui. E aqui embaixo na descrição eu deixo o link da playlist Tretas Universitárias para que você confira de tudo um pouquinho aí do que eu venho compartilhando. E inclusive é interessante que você já tenha visto um vídeo que eu fiz, né, lá sobre os Unidos de Taubaté. Porque aqui, olha só que coisa, eu vou falar de integrantes desse grupo, olha só, né? Que coisa. Esses integrantes, para vocês verem, realmente tinham assim uma implicância comigo, tá? Então vamos lá. Lá no meu segundo semestre do curso, portanto no início ainda, né, primeiro ano ali da universidade, no segundo semestre teve um trabalhozinho, né, de grupo, enfim, então a sala foi dividida em grupos, né, se juntem aí, formem os grupos, beleza, o meu grupo foi formado, e era um trabalho em que a gente tinha, né, cada grupo um tema, obviamente. O meu grupo ficou sobre obesidade, inclusive foi esse trabalho aí que de alguma forma, esse tema de alguma forma me escolheu até, sabe? Obesidade hoje em dia, né, emagrecimento é uma coisa que eu adoro falar, tanto pela prática, né, de atendimento, porque muita gente me busca por conta disso, mas realmente a teoria, né, estudar sobre isso, as vias metabólicas que ajudam, né, no emagrecimento, então isso eu adoro hoje em dia. E isso tudo começou lá no segundo semestre, nesse trabalho sobre obesidade, na disciplina de bioquímica. Então, assim, é interessante, né, essa questão, assim, do quanto que... Eu não lembro se foi, acho que foi sorteio o tema, não lembro. Mas enfim, independente se foi sorteio, começou ali já uma paixãozinha por esse tema, né? Então eu acho interessante isso. Por isso que eu falei, né, que de alguma forma, antes de saber que eu gostava do assunto, o assunto já me escolheu, sabe assim? Enfim, beleza. Aí, né, como era um trabalho para apresentar, a gente tinha que ter, né, os slides para apresentar, cada grupo apresentando e tal. Mas por conta da questão, né, do tempo de aula e da quantidade de grupos que tinham, né, não deu para apresentar todo mundo no mesmo dia. Então os grupos foram divididos, ou seja, alguns grupos ficaram destinados a apresentar em um dia e os outros, né, em uma aula seguinte. E o meu grupo foi justamente um dos grupos que ficou para apresentar depois, ou seja, a gente não ficou para apresentar no primeiro dia das apresentações, entendeu? Então o que aconteceu? Teve, né, o primeiro dia da leva de grupos que apresentaram. Beleza. Só que assim, a gente tinha que apresentar e depois que terminava a apresentação, o professor abria ali um espaço para que a turma que tinha acabado de assistir a apresentação daquele grupo pudesse perguntar, fazer perguntas sobre aquilo que foi apresentado, de repente sobre alguma coisa que a pessoa ali que estava assistindo não entendeu, enfim. Teve esse momento das pessoas, né, dos alunos, portanto, né, os colegas ali, pudessem perguntar para aquela equipe que tinha acabado de apresentar. E aí eu, né, enfim, de forma inocente, eu me lembro que eu perguntei para umas duas equipes, né, ou seja, né, uma equipe X, uma outra equipe Y, que apresentaram, e aí no final eu perguntei alguma coisa. Beleza, né, o professor falou que isso era importante, né, ter esse espaço para que as pessoas perguntassem, porque isso também seria avaliado, então eu quis, digamos, colaborar. Pra que não ficasse aquele vácuo, né, de que tipo, nossa, ninguém perguntou nada, como se tipo assim, ninguém se interessou, ninguém nem, sei lá, prestou atenção pra ter tido alguma dúvida. Então, foi uma forma de até eu colaborar, né, eu pensei. Só que as pessoas não viram muito por esse lado.
Depois eu entendi, né, que realmente quando você está apresentando e alguém pergunta alguma coisa, você acaba dando margem para prejudicar o trabalho da pessoa. Então depois eu entendi, né, enfim, eu acho que nunca mais eu perguntei nada, não sei, não lembro, em outros trabalhos a seguir. Mas é importante que eu diga também aqui, para que fique mais claro, que o professor, antes dos seminários acontecerem, né, quando ele estava explicando como é que seria o trabalho, ele disse que esse momento das pessoas perguntarem era importante, porque isso também seria avaliado no sentido mesmo de que, tipo, olha, né, eu quero ver a participação de vocês, isso é muito importante que vocês perguntem, que vocês participem, porque senão pode ficar até dando a entender que, se ninguém perguntar nada, que o trabalho não foi claro, a apresentação não foi clara, que ninguém entendeu nada a ponto de nem sequer ter tido dúvida. Então, como eu estava falando, quando eu perguntei para essas equipes, foi justamente por conta disso, para até dar um apoio para essas pessoas e mostrar que, tipo, olha, eu prestei atenção e em cima do que vocês apresentaram, eu gostaria de perguntar isso. Então, foi na boa intenção. Mas aquilo, né, teve gente que não gostou, entendeu de outra forma, da forma como se fosse, né, eu querendo de repente, poxa, você perguntou, dando margem para que a gente se prejudicasse. E aí, né, como eu falei, né, a minha equipe ficou para apresentar em uma aula seguinte. Nesse intervalozinho em que aconteceram as apresentações iniciais, em que eu acabei perguntando para uma equipe e outra, e as pessoas que não gostaram, né, pensaram que, poxa, ele ainda vai apresentar. Vamos dar o troco, né, vamos dar o troco. Aí, olha só que bacana. 2 coleguinhas, uma coleguinha e um coleguinha, 2. Como eu falei assim já no início, olha só que coincidência, essas 2 pessoas eram só, imaginem só de que grupinho? Os Unidos de Taubaté. Sabe os Unidos de Taubaté? Então, 2 integrantes deste grupo, olha só que coincidência, né? O grupo que me amava, só que não, me ameaçaram prejudicar o meu trabalho. Dessas 2 pessoas, né, uma coleguinha, né, teve uma vez lá que a gente estava lá fazendo uma atividade fora até do campus da universidade, e aí ela foi e falou, né? E aí, Henrique, tá se preparando pro seu trabalho? Aquela coisinha assim, né, tipo, se prepara, hein? Vou fazer pergunta e tal. Aí eu, tá, né? Acho que eu falei assim, tá, né? Tô me preparando, enfim. E aí, eu não lembro se o coleguinha, né? Porque eu falei que foram 2 pessoas. O coleguinha, eu não lembro se ele falou, me ameaçou até, né? Antes dela ou depois, mas não importa, né? Ele me ameaçou, tipo assim, na universidade mesmo, né? Ele, tipo assim, eu tava indo no banheiro ou saindo do banheiro e ele tava indo beber água, e aí o bebedouro ficava justamente no espaçozinho em que você se dirige ao banheiro. Então a gente se encontrou, né, ali naquele corredor, e aí ele falou, me ameaçou, né? Henrique, se prepara, hein? A mesma coisa, né, assim, tipo, falando, né, ó, se prepara, hein, dando indireta, diz que, olha, se prepara porque a gente vai perguntar, viu, a gente não gostou, né, assim, deixou isso subentendido, que é que eles não tinham gostado e que, olha, vamos dar o troco, hein, se prepara. Aquela ameaçada, né, assim, né, não tá bom, não sei o quê. E aí pra ele em específico, né, eu lembro que eu falei algo mais específico, assim, siga o seu coração, siga aquilo que você acredita que você tem que fazer. Ou seja, eu não fiquei com medo, eu já estava me preparando para o trabalho, enfim, não estava com medo de que nossas pessoas iriam me perguntar algo, porque eu estava estudando. Logo, se as pessoas perguntassem alguma coisa do tema, né, do que eu estava apresentando, não tinha por que eu não saber, né? Assim, então, juro pra vocês, eu não fiquei com medo. Então, na hora que eu respondi pra ele, foi justamente isso, de que, olha, faça aquilo que você acha que tem que fazer, né? Enfim, faça o que você quiser. Isso não me tá me dando medo, não, se era o que eles queriam fazer, né? Porque eu tô estudando para dar o melhor de mim. Então, se vocês vão perguntar, independente se vocês vão perguntar com essa má intenção já de querer me prejudicar, a minha obrigação é realmente saber. Então, se vocês perguntarem, espero eu que eu saiba, né? Naturalmente, como eu já estou me preparando para responder qualquer coisa que o professor pergunte, então imagine de algum colega, né, que tenha um nível de conhecimento ali menor. Então, se eu estou me preparando para responder o que o professor venha a perguntar, imagine para os colegas ali. Então, estou me preparando para isso. Então, ok, mas é aquilo. Foram ameaças, né? Me ameaçaram. Ameaçaram me tombar. Mas, gente, eu já tô rindo porque assim, né? Eu tô rindo porque a gente tem que rir, né? É melhor rir pra não chorar, mas é porque foi engraçado. Quer dizer, contando aqui, gente, é engraçado, né? Mas na época não foi engraçado, né? Eu fiquei assim, nossa, mas
como assim, né? Eu não tive a má intenção e tal, como eu já expliquei aí, né? E, enfim. E detalhe, tá? Esses dois integrantes aí faziam parte do que eu chamei aí no vídeo que eu falei, né? Dos Unidos de Taubaté. Só que assim, pelo menos essas duas pessoas tiveram a coragem e deram a cara, né? Pra falar isso que eles falaram. Porque eu tenho certeza que para essas duas pessoas terem falado isso pra mim diretamente, eu tenho certeza que o grupinho ali dos Unidos de Taubaté, mais outras pessoas deviam estar falando que tipo, nossa, Henrique foi um escroto, perguntou, não sei o que, ele vai ver, né, no trabalho dele e tal. Eu tenho certeza que outras pessoas estavam incomodadas e querendo fazer acontecer na hora que eu fosse apresentar. Só que nem todo mundo tem nessa cara pra poder falar, é aí que tá. Tem gente que é tão cobra que joga as coisas pra que os outros falem por eles, entendeu? Ou seja, gente sorrateira, gente baixa, gente escrota, aí é que tá, né? Gente escrota é isso, gente que planta as informações, manipula os outros, e aí os outros, os trouxas, né, que vão lá e fazem o que fizeram, enquanto que os outros gostariam de falar aquilo, mas deixam pra que os outros falem, entendeu? Pra não arranhar a imagem deles, mas uma hora a gente descobre quem é quem, né? Então até quem não deu ali a cara pra falar aquilo que pensava, né, como esses dois falaram, não teve problema, porque um dia eu descobri também algumas pessoas ali que faziam essas coisas por debaixo do pano, entendeu? Mas esse é assunto para outros vídeos, né? Agora, voltando, né? Então, chegou o dia de apresentar. Gente, o meu grupo apresentou, perguntaram, eu lembro que especificamente, né, a coleguinha que me ameaçou, ela perguntou alguma coisa, não lembro se teve mais alguma outra pergunta fora dela, só sei que o que foi perguntado foi respondido, inclusive o que ela perguntou, eu lembro que eu respondi lá e tal. Então assim, foi respondido. Não houve pergunta, né, na minha equipe que assim, perguntaram e nossa, realmente a gente não soube responder. Tipo assim, nossa, conseguiram, né? Fizeram a pergunta que a gente não soube responder, porque a intenção deles já era a intenção má, né, de tipo, me prejudicar mesmo. Mas não conseguiram, né? Então assim, a gente apresentou bem. Teve a parte das perguntas, a gente respondeu sem nenhum problema e fomos lá e sentamos no nosso lugar, cada um no seu lugar. E aí esse professor, né, foi bem bacana isso, ele deu um feedback, né, um retorno de cada equipe, ou seja, as equipes apresentaram e ele falava, olha, a equipe tal, gostei disso, achei que poderia melhorar isso, assim como na nossa equipe, né, teve pontos também que ele falou que poderiam ser melhorados, mas é aquilo, a gente estava no início do curso ainda, então algumas coisas, né, que por exemplo, de referências, né, no trabalho ali e tal, que deveriam ser mais científicas, né, então isso era algo que realmente a gente foi aprendendo com o tempo, e naquele momento ali ainda no início do curso a gente ainda não tinha essa pegada, né, de pegar referências científicas, mas então foi algo positivo até, né, é uma crítica que ele lançou ali que eu guardei pra mim, tanto é que eu usei aquilo pra melhorar, entendeu? Então foi maravilhoso esse momento ali esse feedback, né. E aí, né, nas notas, adivinhem só o que aconteceu? Aliás, não precisa adivinhar não, que eu vou contar. Gente, todo mundo tirou, todas as equipes tiraram 6. Não sei se teve alguma equipe até que tirou menos, mas o que eu sei é que assim, todo mundo tirou no máximo 6. Com exceção de uma equipe, a minha equipe, o meu grupo, que foi o único grupo que tirou acima de 6. Tiramos, levamos 8. Um redondinho e maravilhoso 8. E na minha universidade a média era 7. Ou seja, todo mundo ficou abaixo da média. A única equipe que ficou acima da média foi exatamente o meu grupo. E gente, isso foi maravilhoso. Porque as pessoas que tentaram me tombar foram tombadas. Sabe? Isso foi assim, algo interno pra mim. Interno e também algo que eu explanei depois, né, com outras pessoas na época. De quão maravilhoso foi. Sabe, a vida me presenteando com algo que eu falei, nossa, maravilhoso. As pessoas tentaram, não foi nem algo subentendido, não, falaram pra mim na minha cara, né, olha, se preparem, porque a gente vai perguntar seu trabalho e tal, com a intenção realmente de prejudicar. Então falaram pra mim na minha cara, ameaçaram, prejudicaram o meu trabalho. E não conseguiram. E isso me remete a esse quadro aqui, ó, que eu deixei aqui atrás, não foi só por coincidência não, eu escolhi realmente por um motivo. Vou ler. Quando você deseja o bem, ele te deseja também. Ou seja, quando eu desejei o bem, na hora que eu quis perguntar com a intenção de colaborar com as equipes, porque o professor falou que era importante que a gente perguntasse, então eu fiz algo na boa intenção. Logo, eu fui retribuído também no final das contas, porque eu desejei o bem
e o bem me desejou também. E quem achou e levou pro lado negativo da coisa, e pior ainda, né, tentou usar aquilo para depois me prejudicar, não conseguiram. Ou seja, desejaram o mal e, na minha opinião, né, eles só colheram o mal. Ficaram abaixo da média, não brilharam, não conseguiram de forma alguma, sei lá, tirar o meu brilho. Pelo contrário, o professor soltou elogio para minha equipe. Foi assim, a sala inteira ouvindo aquilo, e principalmente daqueles que tentaram, né, me tombar e foram tombados. Foi uma cena maravilhosa, gente. Aquele silêncio, todo mundo só ouvindo o professor falando. Foi maravilhoso, sério. E depois de tudo isso ter passado, né, uma coisa que eu vi depois com o tempo é que, nossa, desde um princípio, porque lembrando, novamente, né, isso foi no segundo semestre, gente, o meu curso teve 8 semestres, então, novamente, né, isso foi ainda no início do curso. E desde o início do curso, já tinham ali sinais de pessoas que faziam parte daquele grupo, né, dos Unidos de Taubaté, de que essas pessoas tinham uma implicância, né, comigo, enfim. A exemplo disso, desde o princípio, naquele momento ali, apesar disso tudo, né, eu ainda estava ali aprendendo, né, eu ainda estava reconhecendo as pessoas, né, de que tipo, nossa, essas pessoas e tal, né, tem implicância e tal comigo, ou com quem se sobressai, com quem brilha mais, enfim, naturalmente. Então eu ainda estava reconhecendo essas pessoas. E ao longo do tempo eu fui entendendo, né, e aí eu percebi que, nossa, isso já vinha desde o começo. E o mais bacana disso tudo, pra gente fazer aqui um resumo, é isso, de que a boa intenção venceu, de que eu entreguei algo bom e colhi algo bom, e acho que é isso que a gente tem que refletir disso tudo. Se eu puder trazer alguma reflexão disso tudo, é isso, que a gente priorize entregar algo bom, na boa intenção, e que a gente, né, por favor, receba algo bom. E como aconteceu nesse caso aí, foi exatamente o que aconteceu. Que maravilhoso ver as voltas que o mundo dá, e que é aquilo. Quando você acha que as pessoas estão tentando te prejudicar, a vida te presenteia dando aquilo que você realmente merece, algo de bom, porque você realmente merece aquele algo de bom, porque você fez algo bom. Então, nada mais justo, né, de que você ter esse reconhecimento, e naturalmente você brilha sem precisar ter prejudicado ninguém. Isso que foi bacana nesse exemplo, mas é algo que acontece realmente na vida, né? E é bom quando a gente vê isso acontecendo, de nossa, eu fiz algo bom e tá acontecendo isso de bom comigo. E é isso, sem precisar prejudicar ninguém. E quem justamente tentou prejudicar, ficou no seu devido lugar, né? Ali, por baixo. E uma coisa interessante é que, como eu falei, né, eu lembro de ter perguntado em 2 equipes. Por mais que as duas não tenham gostado, as 2 equipes, vamos supor, mas teve uma equipe lá que não fez essa questão de ficar me ameaçando. Especificamente a equipe em que, né, os integrantes eram esses, né, os Unidos de Taubaté, especificamente deles ali que vieram as ameaças. Então, até nisso você consegue perceber a questão da pessoa, entendeu? Das pessoas. O quanto que um grupo que eu também perguntei, e que também de repente pode não ter gostado, mas eles não fizeram isso de tipo, nossa, vamos prejudicar você, viu, Henrique? Não, não fizeram isso. São pessoas que souberam conversar civilizadamente, enfim, e ok, né, somos colegas e vamos tentar se ajudar, e se não gostaram, falaram de uma forma totalmente diferente, enquanto que o outro grupo não gostou e ainda fez essa coisa toda de ameaçar, de tentar prejudicar. É aí que você vê a diferença entre umas pessoas e outras, e o quanto que exatamente um grupo, tudo farinha do mesmo saco, sabe? É realmente assim, algo incrível, porque isso que acontecia ali na universidade são coisas que eu levei pra vida, sabe? Porque aquilo dali foi um ensaio, sabe? Porque eu aprendi muita coisa que eu consegui levar pra vida, porque realmente tem gente na vida que são diferentes, né? Tem gente que é boa, tem gente que realmente tem más intenções com você. E aqui também eu não tenho a intenção de atacar ninguém, simplesmente eu estou relatando algo que aconteceu comigo, e é aquilo, né? Se as pessoas não tiveram o mínimo de bondade e de compaixão comigo e me ameaçaram, por que eu vou ter que não falar, entendeu? Até porque, como eu falei, a intenção não é atacar ninguém, simplesmente eu estou contando isso tudo para, no final das contas, fazer uma reflexão positiva, algo de bom que eu consegui absorver disso tudo. Ou seja, a intenção aqui é uma intenção boa, de trazer algo positivo em cima disso tudo que aconteceu. Então,
Se você conseguiu aproveitar algo de bom disso tudo, deixe seu joinha aqui embaixo, nos comentários se inscreva se você gostou desse vídeo. Se você aí é universitário ou já fez universidade e passou por algo também que você queira compartilhar aqui, sem citar nomes, escreva aqui embaixo. Na tela eu deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar, entrar em contato comigo. E é isso, compartilhe esse vídeo, tá? Com quem possa se interessar com essas informações. Aquela pessoa que de repente está prestes a entrar na universidade, esse vídeo pode servir assim de, né, um alerta para a pessoa já entrar o quê? Com mais preparo. E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.